Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Gabriela e vou estar acompanhando vocês no dia de hoje. Então vamos ver o conteúdo da nossa aula. Hoje é a nossa aula 131, nosso praticando de arte, com conteúdo pintura e arte enquanto meio de expressão e comunicação. Vamos para a nossa primeira questão. Cada cultura criou sua forma de comunicação e expressão, assim como também criou o sentido e os significados das coisas. Os primeiros registros da arte datam de períodos remotos em que o homem desenvolveu algumas habilidades, intervindo na natureza. Depois de um longo processo, o homem conseguiu amadurecer a sua maneira de se expressar até chegar à linguagem. No entanto, ainda hoje se utiliza da linguagem não verbal através da pintura. Identifique a civilização abaixo. Os desenhos e pinturas encontrados nas cavernas retratavam o cotidiano dos homens primitivos. Nós estamos falando do quê? Da alternativa A, Egito, B, Grécia, C, pré-história ou D, Idade Média. Então vocês vão ficar fazendo atividade, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Vamos então para a correção da nossa primeira questão. Então, nós vimos na questão, o que a questão trazia para a gente, né? Que cada cultura ela criou a sua forma de comunicação e expressão, assim como também criou o sentido e os significados das coisas. Os primeiros registros da arte datam de períodos remotos em que o homem desenvolveu algumas habilidades, intervindo na natureza. Depois de um longo processo, o homem conseguiu amadurecer a sua maneira de se expressar até chegar à linguagem. No entanto, ainda hoje se utiliza da linguagem não verbal, através da pintura. Identifique a civilização abaixo. Os desenhos e pinturas encontrados nas cavernas retratavam o cotidiano dos homens primitivos. Qual é a nossa resposta correta? Vamos lá ver. É a alternativa C. Em geral, nós podemos perceber que a arte rupestre, ela conta com motivos de feição naturalista, onde nós temos a presença constante dos seres humanos e animais. Os homens rupestres, eles são costumeiramente representados de forma isolada ou realizando algum tipo de ação coletiva, como momentos de caça. Entre os animais, nós temos a predominância daqueles que serviam como alimento ou atacavam algum espaço habitado por homens. A gente vai ver aqui a imagem de uma representação de uma pintura rupestre. Olha a representação dos animais, né? Então, esses animais ou eram animais que eles caçavam ou que, de alguma forma, o homem tinha uma relação com eles, certo? Então, o homem na pré-história, neste momento da história, ele utilizava a natureza para fazer os seus registros, certo? Aqui é uma parede de uma caverna, ele fazia as suas pinturas, utilizando pigmentos naturais, utilizando sangues de animais, muitas vezes, né? Ele raspava, né, as paredes e saía um pó, e ele misturava com o sangue dos animais para conseguir obter esses tons, né? Então, desde a pré-história, o homem ele vinha com essa necessidade de fazer o seu registro, de estar se expressando. Então, ele fazia esses registros, como às vezes eles desenhavam homens, faziam a representação dos homens, os bonequinhos de palito. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que é a rodinha que é a cabeça, os membros, o tronco, e ele fazia essa representação normalmente individual, era um bonequinho sozinho, ou vários bonequinhos, como se eles estivessem numa cena de caça. Ok? Vamos agora para a nossa segunda questão. Aspecto cultural mais significativo dessa civilização antiga era a religião, que tudo orientava. Uma arte com muitos símbolos e representa sobretudo as relações de poder, tanto o poder político como o poder religioso. O que é visível na relação entre o tamanho das várias personagens representadas nas pinturas e baixos relevos. O texto acima se refere a qual civilização antiga? A. Grega, B. Romana, C. Egípcia ou D. Mesopotâmia. Então, vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Vamos agora para a correção da nossa segunda questão. Vamos lá. O aspecto cultural mais significativo dessa civilização antiga era a religião. Palavra-chave, religião, que tudo orientava. Uma arte com muitos símbolos e representa sobretudo as relações de poder, tanto poder político quanto religioso. O que é visível na relação entre o tamanho das várias personagens representadas nas pinturas e baixos relevos. E aí pergunta se o texto se refere a qual civilização antiga. Vamos ver qual é a nossa resposta. É a alternativa C, civilização egípcia. As obras de arte egípcia eram muito ligadas à religiosidade desse povo. Então, grande parte da obra é feita em homenagem aos deuses egípcios. As obras, elas representavam ainda eventos políticos. Por isso, o faraó é uma das figuras mais vistas nas obras de arte desse povo. A dimensão das pessoas e objetos não caracterizam uma relação de proporção e distância, mas sim de níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas numa pintura. A gente trouxe aqui uma representação de uma figura egípcia. O faraó, a imagem do faraó, como a gente está vendo aqui embaixo, ó, ele sempre é maior e lá tem uns desenhos de representações menores, de tamanho menor. Por quê? Esse tamanho, essa relação do tamanho, ele não tem relação com a distância, e sim com a hierarquia. Como o faraó, ele era mais importante dentro da sociedade, ele tinha, né, um poder maior, ele era representado num tamanho maior. O resto da sociedade era representada em tamanhos menores, certo? Então, a produção artística egípcia, ela era carregada desse conceito da hierarquia e da religiosidade, sempre tendo essa relação da arte com a religião, ok? Vamos agora para a nossa terceira questão. Dos povos da antiguidade, são os que apresentam produção mais livre. Para eles, o conhecimento expressado pela razão estava acima da crença em qualquer divindade. Nós estamos falando do A, gregos, B, romanos, C, egípcios ou D, Idade Média. Então, vocês vão ter um tempo para fazer e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos agora para a correção da nossa terceira questão. Então, vamos lá. Dos povos da antiguidade, né? A gente viu vários povos da antiguidade, várias produções artísticas da antiguidade, são os que apresentam produção mais livre. Para eles, o conhecimento expressado pela razão estava acima da crença em qualquer divindade. Ou seja, aí a gente já tira os egípcios, né? Porque nós vimos que os egípcios, eles colocam a divindade, a religião, né, acima da razão. Então, qual é a nossa alternativa correta? Vamos ver? Alternativa A. Os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Vamos ver algumas características da arte grega. A simetria, a perfeição, obras realizadas a partir de modelos vivos, o uso religioso, doméstico ou funerário e a valorização do ser humano. Então, a gente já tem aí uma produção artística diferente, por exemplo, que nós vimos na questão anterior da produção egípcia. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo das colunas. Vocês lembram das colunas? Os capitéis, que são as partes de cima, a dórica, a jônica, a coríndia, são todos elementos dessa produção artística. O que a gente precisa ter em mente é que cada sociedade ela tem uma produção artística diferente, porque ela tem uma cultura diferente. Egípcios, gregos, homens da pré-história, Idade Média. Então, foram alguns dos períodos que nós vimos. A história da arte é repleta de produções, né? Cada um com as suas características diferentes. Então, esses foram alguns momentos da história da arte que nós vimos. Como a gente está vendo aqui, olha só, os egípcios eles não tinham, né, essa estrutura das colunas com os capitéis, com as partes de cima bem elaboradas, né? Então, eles já tinham outras características. Então, de acordo com a sociedade, essa produção artística ela vai sendo modificada, ok? Vamos agora para a nossa quarta questão. Aí a gente tem uma imagem, observem com atenção. A qual período e movimento artístico pertence esta obra? A. Século XX, é uma obra impressionista. B. É do período da pré-história, uma arte naturalista. C. É do século XIX, uma arte realista, né, um realismo. Ou alternativa D. É da Idade Média, uma arte gótica. Vocês vão ter um tempo para realizar essa atividade, daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Vamos agora para a correção da nossa quarta e última questão. Vamos lá, a gente primeiro tem uma imagem, olha que imagem bonita, né? Bem colorida. E eu quero que vocês analisem essa imagem e tentem identificar o que seria essa imagem. Vamos lá, a qual período e movimento artístico pertence a essa obra? Será que é uma obra do século XX? É uma obra impressionista? Ou é uma obra da pré-história, uma arte naturalista? Ou é uma obra do século XIX, é um realismo? Ou é uma obra da Idade Média, uma arte gótica? Então, vamos ver qual é a nossa resposta correta. É a alternativa D. A Igreja Católica ela influenciou bastante a arte medieval, que é o que a gente chama da arte da Idade Média, a arte medieval. Ensinamentos da Bíblia eram reproduzidos nas pinturas, nos vitrais das igrejas, em livros e esculturas. Então, olha só, nesse período da história da arte, que é a arte medieval, a Igreja Católica ela exerceu uma forte influência nessas produções. Então, o que nós estamos vendo, que a gente vai ver agora novamente aqui, a imagem desta pintura, né, da Idade Média, na verdade são vitral, né? Eles utilizavam nas igrejas, né? Então as pinturas, os vitrais, os livros, as esculturas, toda essa produção da arte na Idade Média, ela vinha trazendo ensinamentos bíblicos, ela tinha relação com a religiosidade, porque a produção artística da Idade Média, ela trazia, né, esse caráter religioso de trazer passagens bíblicas, ensinamentos bíblicos, né? Então aqui a gente está vendo, por exemplo, na imagem ao meio, nós temos a imagem de Jesus Cristo crucificado. Então a gente tem a relação, né, com passagens, momentos da história bíblica. E a arte da Idade Média, a arte medieval, ela tem isso muito forte. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.